O Jornal Sessão Câmara dos Vereadores de Sorocaba, com as informações para você. A Câmara de Sorocaba realizou nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, a quinta sessão ordinária. Após amplo debate, os vereadores rejeitaram o veto total do Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo do Treviso, do União Brasil, que prevê a fixação de placas com a indicação dos horários e do itinerário dos ônibus do transporte coletivo urbano em todos os terminais, Terminal Santo Antônio e Terminal São Paulo, bem como no interior dos veículos que fazem as linhas do sistema em todos os pontos de ônibus da cidade. Na exposição de motivos do veto, o Executivo argumenta que a indicação dos horários e do itinerário dos ônibus do transporte coletivo é um ato tipicamente administrativo e, portanto, de iniciativa privativa do prefeito municipal. O vereador Rodrigo do Treviso, autor do projeto, falou sobre a derrubada do veto do Executivo. Esse veto, ele é um veto de um projeto, que esse projeto ele vai implantar em todos os terminais, ponto de ônibus e ônibus, um cartaz com o horário do ônibus, o horário que vai passar o ônibus, quem o ônibus vai passar naquele certo ponto. Então, é um projeto simples que deu incondicional pela prefeitura, mas a gente quer que a prefeitura acate esse projeto e transforme em lei. Para quê? Para que a hora que aquele idoso, aquela pessoa, principalmente a gente tem um aplicativo, mas não é todo mundo que tem uma internet para esse aplicativo, que está no local, no ponto de ônibus, quer saber que ônibus vai passar ali, que horário vai passar ali. Então, se tendo esse cartaz fixado, a gente consegue ter o horário e vai agilizar e facilitar a pessoa, principalmente aquele povo que mais necessita do transporte público. Com a derrubada do veto, essa lei volta pelo presidente da casa aqui, ele vai para a prefeitura novamente e aí o prefeito pode criar um ADIM, que chama, né? Ele pode recorrer e tentar derrubar mais uma vez esse projeto. Outro veto do Executivo também foi rejeitado pelos vereadores, referente ao projeto de lei 150/2022, também de autoria do vereador Rodrigo do Treviso, que estabelece desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal de serviço de água por dia de recebimento de água suja ou imprópria para o consumo na residência do consumidor do serviço em Sorocaba. O vereador Rodrigo do Treviso também comentou sobre este assunto. Esse projeto, na verdade, teve um erro na digitação dele, não é na tarifa de água, e sim na conta da água que é para ser dado desconto. Então, quando a gente mexe na tarifa, que foi colocado sim a tarifa, então levou um pequeno erro, mas eu vou mudar o projeto e vou trazer de novo em formas de conta d'água. Então, assim, se o prefeito quisesse ter até derrubado e não ter todo esse transtorno novamente, passar pela casa e para dar esse projeto constitucional e trazer em votação, ir para a prefeitura e tentar derrubar, então seria acatasse. Só por montar de uma palavra escrita errada no projeto, a gente vai ter que começar esse projeto novamente e trazer para a Câmara Municipal. O veto foi derrubado e a gente vai, por meio de derrubada do veto, ele transforma o projeto novamente na ativa. Agora o presidente da casa oficializa o projeto e vai para a prefeitura novamente. Com isso, o prefeito pode dar mais uma vez um ADIM. É um processo administrativo que ele transforma, derruba o projeto novamente. Derruba, a gente tira de circulação. Então a ideia é, se ele derrubar, a gente trazer para casa novamente, por ter um erro numa palavra, em vez de ser feito dado em conta, e sim foi feito em tarifa. Então a gente tem que mudar esse projeto se ele for derrubado pela prefeitura, e a gente vai trazer para a Câmara novamente. Sobre este veto, a Comissão de Justiça da Câmara entende que o projeto trata-se de matéria privativa do Executivo, versando sobre ato tipicamente administrativo e viola, portanto, o princípio da separação constitucional dos poderes. Jornal Sessão Câmara dos Vereadores de Sorocaba, portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.
E tramita em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador João Donizete Silvestre do PSDB, que obriga os bares, lanchonetes, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. O vereador João Donizete Silvestre fala sobre a iniciativa. Essa iniciativa surgiu através de outros municípios dentro do estado de São Paulo que passaram pela experiência de algumas mulheres que foram assediadas e agredidas em estabelecimentos comerciais que nem bares, restaurantes, boates, etc., casas noturnas, e que foram assediadas e por não dar abertura para esse tipo de assédio, acabaram sendo tratadas com violência. Então foi criado inicialmente um primeiro disciplinamento sobre isso numa cidade e acabou se disseminando hoje para o estado, e nós criamos essa legislação em 2019 e esperamos que possa ser aprovada, porque já tem uma legislação estadual mais ou menos parecidas com essa. É que, na verdade, esses estabelecimentos comerciais possam efetivamente dar estrutura para essas mulheres, que elas não tenham que ser assediadas, e sendo assediadas possam ter suporte de segurança para que não sofram nenhum tipo de violência. O estabelecimento tem que respeitar essa lei, mas mais do que respeitar, ele tem que incorporar esse conceito, que é um treinamento dado ao proprietário, à proprietária, aos proprietários e aos funcionários, que tem essa consciência e um olhar mais especial com relação a essa questão de gênero e com relação a essa questão que vivenciamos no dia de hoje, que é com relação à violência, os altos índices de violência contra as mulheres. O projeto prevê formas de auxílio à mulher, como acompanhamento até o carro ou outro meio de transporte e oferecimento de abrigo até que se sinta segura, além de comunicação à polícia. Devido ao fim do prazo regimental, este projeto voltará para discussão e votação na próxima sessão ordinária da Câmara de Sorocaba. Este é o Jornal Sessão Câmara de Vereadores de Sorocaba. E os trabalhadores que diariamente se deslocam para a nova região urbanizada do bairro Campolim, na Zona Sul, serão beneficiados com o transporte coletivo público na próxima semana, após o período de carnaval. O vereador Fernando Dini, do MDB, conquistou esse serviço junto à Urbis Trânsito e Transporte, ao saber que profissionais que deixavam o expediente, inclusive na escuridão da noite, caminhavam pelas margens de terrenos tomados pelo mato ou com obras em construção. Na verdade, a cidade vem crescendo muito rápido, e isso mostra que Sorocaba continua sendo atrativa para grandes investimentos, para moradias. E agora nós temos uma região que está crescendo, que até 5 anos atrás era só mato, e aquela região ao lado da Leroy Merlin. Então, uma região agora que está sendo equipada com grandes investimentos, e esses investimentos eles trazem o comércio, né? Moradia traz comércio, e o comércio traz pessoas, trabalhadores, e muitas vezes essas pessoas elas não têm horário de trabalho normal, porque são pessoas que trabalham em posto de combustível, são pessoas que trabalham em mercado 24 horas, em padarias. Então nós precisamos nos preocupar com essa estrutura que o município deve dar. Então hoje nós temos aí uma grande crescente. É o final da João Wagner Veio, passando o viaduto, muitos comércios, são mais de 200 trabalhadores novos, e não temos uma linha hoje de ônibus. Então, esse crescimento da cidade de Sorocaba, ela tem que ser acompanhada pelo crescimento, pelo entendimento da prefeitura, para que a prefeitura dê estrutura. Então, nós conseguimos uma mudança muito importante na linha de ônibus, que a partir de agora vai trazer grandes benefícios para essas pessoas. Lembrando que nas últimas semanas uma moça foi atacada naquele local, porque o ponto de ônibus está lá a pelo menos 2 quilômetros. Então a moça saiu 10 horas do seu serviço, foi seguida por uma pessoa, tentaram arrastá-la para um estupro, possivelmente em terreno baldio, e graças ao bom Deus nada mais aconteceu. Então nós, entendendo essa situação, agora com ônibus novos, com uma linha nova,
situações como essas não vão mais ocorrer. O vereador é o político mais próximo da sociedade, da comunidade. Então, a gente acaba sendo para-raio dessas demandas. Então, quando a gente entende que essas demandas são prudentes, nós levamos essas demandas até a prefeitura para que a prefeitura faça esse entendimento, faça o estudo e coloque em ação. Graças a Deus, nós tomamos mais uma vez um bom intento nesta luta. Portanto, a partir da próxima semana, 2 linhas de ônibus começam a trafegar pelas ruas do recente trecho urbanizado do Parque Campolim, na região da nova Avenida Augusto Lippel e viadutos Zuleika Sucupira, construídos e pavimentados nos últimos anos. O jornal Sessão Câmara de Vereadores de Sorocaba termina aqui. Até a edição do dia 23 de fevereiro, pós-carnaval, quando estaremos na 6ª sessão e você terá o relato de tudo o que aconteceu dentro do plenário da Câmara de Sorocaba. Portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Até lá!